Os anos 80 foram uma época de ascendência para o futebol português. Foi no Euro 84, passados 18 anos da sua última grande prestação num torneio internacional, a seleção portuguesa surpreendeu de novo e chegou às semifinais da competição. No futebol nacional, o Porto, já presidido por Pinto da Costa, conquistou o seu primeiro troféu europeu e exaltou a rivalidade com o hegemónico Benfica, que, por sua vez, continua a sua maldição das finais europeias. A tarefa de escolher 10 jogadores para representar este período, dada a quantidade e qualidade de nomes que marcaram a década, não é fácil, mas apesar dos vários comentários de indignação que sem dúvida se seguirão, vale sempre a pena aceitar o desafio. Sem mais demoras, segue-se Top 10 jogadores portugueses dos anos 80. Número 10. Manuel Bento. Bento foi um dos guarda-redes mais emblemáticos do futebol português. Durante grande parte da década de 80, defendeu a baliza do Benfica, com uma consistência impressionante, sendo também o dono indiscutível da baliza da seleção nacional. A sua longevidade e capacidade de resposta em momentos decisivos tornaram-no numa figura de culto. Apesar da sua baixa estatura para guarda-redes, compensava com reflexos rápidos e uma leitura de jogo acima da média. Era conhecido pela forma corajosa como saía dos postes e pela sua liderança dentro de campo, e nos jogos grandes, raramente cometia erros. Foi um dos heróis do Europeu de 84 e, mesmo já com alguma idade, mostrou estar à altura dos melhores da Europa. Número 9. Veloso. António Veloso destacou-se como um dos defesas mais consistentes da sua geração. Capitão do Benfica, onde jogou durante mais de uma década e se tornou um dos símbolos máximos encarnados, era um lateral ambidestro com grande capacidade defensiva e bom apoio ao ataque. A sua regularidade fez dele um pilar do clube. Veloso não era um jogador exuberante, mas a sua fiabilidade em campo era notável. Raramente cometia erros e sabia posicionar-se de forma inteligente, com antecipação e leitura de jogo. Apesar de não ter tido grande protagonismo internacional com a seleção, onde permaneceu na sombra do próximo nome desta lista, foi sempre considerado um jogador de elite no panorama nacional. A sua entrega ao jogo e a postura profissional fizeram dele uma referência para muitos jovens futebolistas. Número 8. João Pinto. João Pinto, o eterno número 2, foi a principal figura de liderança do Futebol Clube do Porto nos anos 80 e 90. Com uma carreira dedicada ao seu clube, destacou-se pela solidez defensiva, sentido tático e personalidade em campo. João Pinto impunha respeito só pela forma como entrava no relevado. Dotado de uma excelente capacidade de antecipação e sentido posicional, João Pinto formou várias linhas defensivas memoráveis, com diversos colegas de equipa. A sua figura fundiu-se com a cultura do clube, dando significado às palavras raça de dragão. Na seleção nacional, foi presença constante ao longo da década. A sua experiência e consistência tornaram-no numa peça fundamental, tanto nos momentos bons como nos difíceis. João Pinto é recordado como um verdadeiro capitão, dentro e fora de campo. Número 7. Manuel Fernandes. Manuel Fernandes foi um dos avançados mais temidos da sua geração. Símbolo do Sporting, destacou-se pela sua força, capacidade de remate e faro de golo. Era um verdadeiro número 9, daqueles que aproveitam qualquer oportunidade para marcar. Manuel Fernandes era incansável em campo, sabia proteger a bola, jogar de costas para a baliza e, sobretudo, finalizar com eficácia. Marcou golos decisivos e foi uma figura de destaque nos anos 70 e 80, sendo respeitado até mesmo pelos rivais pelo seu desportivismo exímio. Na seleção, embora nem sempre tenha tido o destaque que merecia, deixou a sua marca com golos importantes. Fora de campo, é lembrado como uma figura carismática e apaixonada pelo futebol. O seu legado no Sporting ainda hoje é celebrado. Número 6. Shell. Shell foi uma das figuras mais consistentes e respeitadas do Benfica nos anos 80. Médio trabalhador, de grande inteligência tática, era daqueles jogadores que, sem dar nas vistas, segurava o meio-campo e dava equilíbrio a toda a equipa. Dotado de uma técnica limpa e de uma capacidade de passe muito segura, Shell era o elo entre a defesa e o ataque. Raramente perdia a bola e fazia o trabalho sujo sem reclamar. Teve passagens pela seleção nacional, mas foi de facto no Benfica que deixou a sua marca mais forte, com mais de uma década ao mais alto nível. A sua qualidade, longevidade e lealdade ao clube tornaram-no numa lenda encarnada. Número 5. Rui Jordão. Rui Jordão foi um avançado elegante, técnico e com uma capacidade de finalização fora do comum. Nascido em Angola, brilhou no futebol português ao serviço do Sporting e do Benfica, mas foi em Alvalade que atingiu o seu auge durante os anos 80. Era um goleador nato, mas sempre com classe e discrição. Os seus golos vinham de todas as formas, de cabeça, com o pé esquerdo ou direito, em corrida ou de bola parada. Jordão tinha também uma grande inteligência dentro de campo, sabendo movimentar-se e criar espaços para os colegas. A sua parceria lendária com Manuel Fernandes ajudou o Sporting a conquistar 2 campeonatos no início da década, antes de iniciar o primeiro grande período de seca para os Leões. Na seleção portuguesa teve uma participação brilhante no Euro 84, especialmente no jogo contra a França, onde marcou 2 golos históricos. Foi um dos grandes nomes da sua geração e continua a ser lembrado com enorme carinho pelos adeptos. Número 4. Diamantino.
Diamantino Miranda foi um extremo talentoso e irreverente, com uma capacidade de drible e velocidade que o tornava um perigo constante para qualquer defesa. Brilhou principalmente no Benfica, onde formou parte de equipas lendárias. O seu estilo de jogo era agressivo e direto, partindo para cima dos defesas, criando desequilíbrios nas aulas de forma a cruzar com qualidade. Além disso, tinha um remate forte e marcava com frequência, o que o tornava ainda mais valioso. Na seleção nacional, representou bem as cores de Portugal. Diamantino foi um dos rostos da nova vaga do futebol português, que marcou uma geração pela sua criatividade e ousadia. Número 3. Chalana. Fernando Chalana foi, para muitos, o jogador mais talentoso dos anos 80 em Portugal. Com o seu estilo inconfundível, era um artista da bola. O seu drible curto, com mudança de direção, desconcertava qualquer defesa. Brilhou no Benfica, onde encantou os adeptos com exibições mágicas. Conhecido por carregar a bola e criar jogadas ofensivas, tornou-se uma estrela nacional e internacional. Jogava com alegria e deixava tudo em campo. A atuação de Chalana no Euro 84 ainda hoje é lembrada, sendo considerado um dos melhores jogadores desse torneio. Infelizmente, as lesões atrapalharam a sua carreira, mas o seu talento permanece eterno na memória de quem o viu jogar. Número 2. Fernando Gomes. Fernando Gomes, conhecido como o Bibota de Ouro, foi superlativo na Liga Portuguesa e um dos maiores goleadores da história do futebol português. Avançado do Futebol Clube do Porto, ganhou o seu cognome ao vencer 2 botas de ouro na década de 80, feito raro e impressionante. Era um finalizador nato, sempre bem posicionado e com instinto matador. Dentro da área, não perdoava, sabia como se desmarcar e tinha um cabeceamento letal. Além dos golos, Gomes era um verdadeiro símbolo do Futebol Clube do Porto, capitão, líder e figura central na afirmação do clube a nível nacional e europeu. Foi uma peça-chave na ascensão do Futebol Clube do Porto durante a década e um dos grandes ícones do futebol nacional dos anos 80. Menções honrosas. De fora desta lista ficou uma escandalosa quantidade de grandes nomes a destacar. Na baliza do Sporting, Vítor Damas continua a ser um líder espiritual, demonstrando incrível longevidade. O mesmo se pode dizer de Humberto Coelho no Benfica, continuou relevante no início da década de 80. Outros defesas a considerar são Virgílio, Bastos Lopes, Lima Pereira, Augusto Inácio, Eurico Gomes, Álvaro Magalhães, Oliveira, Pedro Venâncio e Pietra. No meio-campo, a lista está ainda mais atolada de craques. Carlos Manuel, Jaime Magalhães, Carlos Xavier, António Oliveira, Oceano, Jaime Pacheco, António André, Mário Jorge, Frasco, Rui Barros, Paneira, Pacheco, José Luís e Sousa. Já no ataque, vale sempre a pena recordar o eterno Nené e o mais mortífero cabeceador da década, Rui Águas. Número 1. Paulo Futre. Paulo Futre foi um dos maiores talentos do futebol português e começou a brilhar ainda muito jovem. Rápido, imprevisível e tecnicamente brilhante, destacou-se no Futebol Clube do Porto e explodiu internacionalmente após a conquista da Taça dos Campeões Europeus de 87, antes de se transferir para o Atlético de Madrid, onde se tornou uma das maiores figuras da Liga Espanhola. O seu estilo era eletrizante, arrancadas fulminantes, dribles velozes e uma personalidade competitiva muito forte. Tinha a ousadia e a confiança dos grandes e fazia a diferença nos jogos decisivos. Tão impossível era não reparar nele que chegou a ficar em segundo lugar na votação da Bola de Ouro, apenas superado por Ruud Gullit. Apesar de jovem nos anos 80, marcou fortemente a década com a sua qualidade. Para nós, foi o principal jogador da década, deixando uma marca profunda no futebol português e europeu. Escrevam nos comentários se nos esquecemos de alguém e não se esqueçam de dar gosto, partilhar e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.